Bom dia e a paz do Senhor, boa noite, e a paz do Senhor, boa tarde e a paz do Senhor. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas hoje estou aqui para completar aquela historinha, aquele testemunho da minha vida que Deus fez comigo. E eu creio que Deus é muito bom e vai fazer na sua. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu já te falei que eu nasci na Bahia e que vim de uma família muito, mas muito pobre mesmo. Que eu comia os danones do lixo, comia mesmo. Eu comia os restos de comida porque eu tinha vontade. Eu não tinha, minha mãe e minha avó não tinha como comprar. Eu falei que a minha mãe me deixou com a minha avó, para minha avó me criar. Ela foi para São Paulo. O meu pai desapareceu, sumiu na vida. E minha avó não casou com meu avô. E eu tive um outro pai. Então, esse marido da minha avó me registrou com minha avó. Ok? Então, tudo bem. Nasci ali, vivi ali na Bahia. E quando eu completei meus 15 anos, eu fui para São Paulo. E chegando em São Paulo, foi como assim conhecer minha mãe, né? Porque assim, eu vi a minha mãe, eu acho que desde que eu nasci até os meus 15 anos, eu devo ter visto minha mãe umas 2 vezes, não tinha muita lembrança, era coisa muito rápida. Ela ia ver minha avó, ia me ver, e era uma coisa muito rápida, tipo 15 dias, a gente não tinha muito contato. O contato fortalece, o contato gira amor, aperto, fogo, calor, né? Então eu vim, aos 15 anos, eu conheci a minha mãe, vim morar com a minha mãe. Não fui morar com a minha mãe, fui passar férias, tá? A minha mãe me enganou, fui passar férias, as férias de dezembro, e quando chegou janeiro, fevereiro, que eu pedi para voltar para Bahia, a minha mãe não deixou eu voltar para Bahia. E aí eu fiquei com muita raiva, eu fiquei muito chateada com a minha mãe. Eu não era crente, não conhecia Jesus. E às vezes nas escolas dominical que a minha avó pedia, a minha avó era de Centro de Macumba, Candomblé, dos fortes, do pesado, tá? Então, é Bahia, né, gente? Então, eu fiquei ali em São Paulo e fiquei muito chateada com a minha mãe. Então, o que que eu fiz? Eu fugi de casa. Eu saí de casa e fui morar com meus 15 anos na casa de uma mulher, onde tinha um centro de macumba. E ali eu fiquei uns 2 anos morando ali. Ali eu aprendi muita coisa do centro de macumba, muita coisa mesmo. Pode-se dizer que eu servi Satanás esses 2 anos, mas eu tinha Jesus no meu coração. E muitas vezes naquele lugar minha alma pedia socorro e gritava por socorro. Eu orava, mesmo sem ter ninguém, sozinha, eu orava. E aos 17 anos, eu tive uma briga nesse centro de macumba com um espírito, né, chamado Pomba Gira, porque ela inventava mentiras e eu falava, nossa, então é verdade, só Jesus som do coração. Então, gente, eu não tinha noção de ser crente, mas eu já tinha noção que esse Deus era maravilhoso. Então, eu falei, meu Deus, é o Deus som do coração, então só Deus sabe que é verdade, porque ela está mentindo. E aí teve uma briga, não foi briga, assim, ela tentou me enforcar de verdade, tá? Incorporada na mãe de santo. E eu voltei para casa da minha mãe. A minha mãe, ela apanhava muito do meu padrasto. Muito, 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 muito. E uma dessas brigas eu chamei a polícia para ele, porque eu não aceitava tocar na minha mãe. Eu não tinha liberdade com a minha mãe, a gente não tinha muito um vínculo. A gente não tinha, porque, gente, eu conheci ela com 15 anos, então não tinha. Eu cheguei a falar para minha mãe assim: você não é minha mãe. E ela me deu um tapa na cara. E, gente, foi assim, muito constrangedor a minha vida com a minha mãe. Então, quando eu fiz 17 anos, eu conheci um amigo da minha mãe, que era praticamente 8 anos, de 8 a 9 anos mais velho que eu, e eu decidi fugir com ele. Eu falei, eu tenho que sair dessa vida e eu vou fugir com ele. E eu não aceito essa vida que eu tô vivendo, e então eu fugi com ele. Eu fugi para Pernambuco com ele, eu já tinha 17 anos, ele já tinha mais de 25, uns 25, 26 anos, ele era bem mais velho. E eu fui para o Pernambuco, e lá eu engravidei, tive o meu primeiro filho, chamado Alan, que é uma bênção de Deus. E nesse Pernambuco, eu vivi fiz 18 anos e o meu filho nasceu, e quando o meu filho nasceu, o pai dele foi para São Paulo, mais uma vez. Eu sofri a exclusão. Eu sofri a rejeição, mais uma vez. Então, para você ver
onde nós vamos chegar, tá? Ele foi para São Paulo, me deixou lá com o pai dele. E o que que aconteceu? Eu trabalhei 1 ano e meio, eu comprei minha passagem, fui para São Paulo. E chegou lá, eu não tinha onde morar. Eu não tinha onde morar. Gente, a minha mãe não me queria, porque realmente eu tinha saído de casa, deixei ela na mão, né? Eu fugi, eu larguei a minha mãe, eu não me dava muito bem com a minha mãe. Gente, e não é que eu me dava muito bem com a minha mãe, que eu não honrava ela, eu honrava. Só que eu nunca fui uma filha grossa, tá? Ignorante, eu nunca xinguei a minha mãe, eu não respondi a minha mãe. Não, eu fugi mesmo, muito de boa, tá? Eu fugi, peguei as coisas e fugi. Eu era uma filha muito boa. Minha mãe pode falar isso, que mesmo nesses momentos eu sempre fui uma filha sem responder, eu não fui uma filha saideira, eu não era uma filha de usar droga, de dar dor de cabeça. Não, eu peguei aquele homem e falei, vou fugir com ele e fugi. Então eu fugi com a minha mãe, com ele. E quando eu retornei, minha mãe não queria saber de mim. Mas ela se apaixonou pelo meu filho, o Alan. Ela ficou apaixonada, era o primeiro neto dela, eu sou filha única. Era o primeiro neto da minha mãe e ela se apaixonou pelo meu filho. Então, ela falou, seu filho pode ficar, mas você não. Então, o que que aconteceu? Eu falei, não, eu sofri essa rejeição de abandono, eu não vou abandonar o meu filho, não posso, eu não posso. Então, eu vou morar debaixo da ponte, mas ele vai comigo. E ali começou uma grande luta na minha vida. Uma grande luta. Luta grande. E então eu fiquei ali morando na rua. Literalmente morando na rua. E morando na rua, assim, dormindo nas escolas. E tinha uma escola. Vou me emocionar, não posso. Tinha uma escola que eu pedi pra dormir. O rapaz deixava eu dormir nessa escola. E então eu entrava às 8 da noite nessa escola e saía às 6 da manhã, porque era escolinha particular. E deixava minhas coisas, só uma mala, com a roupa do meu filho guardada e a minha. Mal tomava banho. E então eu comecei a ir para casa das minhas amigas, esperava dar horário do almoço. Eu lavava uma louça para ela, ficava ali enrolando até a hora do almoço para me almoçar naquela casa. Eu batia nas portas, pedia água da torneira, porque eu colocava o leite em pó na mamadeira, então enchia só de água, chacoalhava e dava na boca do meu filho. Eu sofri muito. E ali eu fui morar, o meu marido, que eu ainda estava casada, tá, gente? Ele dormia na padaria onde ele trabalhava, ele era padeiro. E ali eu fui, ali ele arrumou um quartinho, tava muito cheio de rato, aquele quartinho, nós limpamos, mas mesmo assim os ratos não saíam. Eu dormia à noite, não dormia, meu filho deitado e os ratos descendo, muitos ratos, e eu ficava a noite toda, acordava com rato em cima de mim, e foi muito difícil, essa vida muito difícil, muito difícil. Só que aí eu arrumei um trabalho de empregada doméstica, fui trabalhar, e minha mãe falou que ficava com meu filho durante o dia, e eu aceitei. E fui trabalhar. Então, comecei a trabalhar, pegar meu dinheiro. Falei, vou alugar uma casinha pra mim. Vou alugar um quartinho pra mim. Meu marido ele trabalhava de padeiro. Mas ele, como que eu falo assim? Trabalhava hoje, ganhava para aquela semana e não queria mais. E gente, eu tinha só 18, 19, nessa época eu já estava com 20 anos, mais ou menos, né? Meu filho já ia fazer uns 3. E eu aluguei uma casinha, quarto e cozinha. Gente, foi o maior sonho da minha vida. Ai, meu Deus, eu entrei dentro de uma casa com meu filho, ele pulava dizendo, tem rato? Não, mãe, tem rato? Não, não tem rato, filho, não tem rato, não tem rato. Estou resumindo para não ficar uma coisa muito longa, porque eu quero chegar logo na minha convenção, para contar para vocês. E ali eu aluguei aquela casinha e fui morar com meu filho e meu marido, tá? Ele foi morar junto e eu comecei a trabalhar, saí da faxina e fui para uma fábrica de costura, ser ajudante de costureira. E eu falei assim, eu quero ser costureira e eu vou lutar para ser costureira. Então, na hora do meu almoço, a minha chefe me ensinava a costurar, porque eu queria ganhar mais. Eu pagava aluguel, né? E tinha um filho onde tinha que estar na escolinha. Eu não arrumava creche pro meu filho, não arrumava creche e não tinha o dinheiro pra escolinha, ele teve que sair da escolinha. Então, com 3 anos, o meu filho ficava sozinho em casa. Você é louca? Ou eu deixava ele sozinho em casa, ou eu deixava ele sozinho em casa, ou eu morava na rua. E eu não queria que meu filho morasse na rua. Ai, desculpa.
E ali eu comecei a trabalhar nessa empresa e eu falei, eu vou dar tudo de mim e eu vou dar tudo de mim. Eu comecei a dar tudo de mim. Minha mãe não olhava mais o meu filho nessa época porque ela também trabalhava e não tinha como olhar ele. Então eu coloquei numa escolinha particular e não estava conseguindo pagar. Então meu filho ficava sozinho em casa. Eu deixava um miojo, eu deixava uma comida, e muitas vezes eu chegava, ele falava, você demorou, mãe, e eu falava pra ele, filho, a mãe tava pondo roupa no varal. E ali, a minha chefe começou a me colocar, aumentar o meu salário como costureira. Eu fazia um trabalho de costureira às vezes, e ela começou a me pagar um pouco mais. Então, a minha vizinha falou que ia me denunciar pro SOS Criança se eu deixasse meu filho sozinho. E eu pedi pra minha chefe me dar 2 dias pra mim procurar uma creche. Fui procurar creche, eu não achava creche, porque geralmente não tinha vaga pras creches. E aí eu comecei a... Aí eu fui nesse cartórios, eu nem sei como chama, nesses negócios dos advogados, onde tem advogados, o direito do humano, o direito da criança, eu não lembro agora, mas eu fui num desses lugares contar a minha história e dizer que eu precisava urgentemente de uma creche. Eu não preciso de mais nada, eu já trabalho, eu só quero uma creche onde meu filho possa ficar. E esse lugar dos advogados, eu não sei como chama hoje, esqueci, tal, muito tempo, né? 30 e poucos anos. E eles arrumaram uma creche pro meu filho, glória a Deus, aleluias. E meu filho foi pra creche, porém eu tinha que sair de casa. Eu tinha que entrar no trabalho às 7, eu tinha que sair de casa às 6. A creche só pegava o meu filho às 7h30, então você vê que não bate o horário. Então não batia esse horário. E eu comecei a deixar o meu filho no portão, a perua passava e pegava ele, porque eu comecei a pagar a perua, porque não batia os horários. E tá tudo bem, ali eu comecei a ver jeito, a ver estratégia. Uma amiga minha pegava ele mais cedo, porque não batia horários de entrada e de saída, mas eu fui me levantando ali e foi dando certo. Passando muito aperto, final de ano eu não tinha férias, minhas férias era para pagar aluguel, sustentar o meu filho, a minha casa, e foi tudo dando certo ali, e tá tudo bem, não tá tudo bem, sofri, chorei, tá tudo bem. E aos 21 anos eu me separei do meu marido, porque ele não queria trabalhar, né? Ele não queria trabalhar, não me ajudar em nada, saía, e eu me separei, então... Aí começou uma nova trajetória na minha vida, eu e meu filho, glória a Deus por tudo. Ele foi viver a vida dele, o meu marido não me ajudou com meu filho e eu fiquei sozinha, mãe solteira, aos 21 anos, trabalhando, já estava como costureira, ganhando um pouco mais, pagava aluguel. Gente, minha casa era a coisa mais linda, bonitinha. E como eu me separei, eu não queria saber mais de ninguém, né? Eu não queria saber mais de homem, eu tinha medo e eu carregava umas palavras de maldição na minha vida, na qual eu seria uma prostituta, na qual eu seria uma drogada, e eu tinha muito medo que isso se cumprisse, então eu fugia muito disso. E ali as minhas amigas começou a falar, vamos se arrumar, vamos se ajeitar, porque, gente, eu casei com 17, lembra? Então eu não tive infância, eu não tive adolescência. E ali eu comecei a sair com as minhas amigas, e ali eu conheci o meu atual marido, que eu vivo com ele hoje há 28 anos, tá, gente? Porque eu tinha muito medo de ter vários maridos, vários filhos, um filho de cada marido, nada contra, gente, mas era uma palavra de maldição que eu carregava e eu tinha medo que ela se cumprisse na minha vida. E eu não queria que isso se cumprisse. Mas eu conheci o meu marido no ônibus, pegando o ônibus do trabalho, e ali Deus começou uma nova trajetória na minha vida. Mas eu sofri de novo. Então, da próxima, a gente vai contar a parte 3, como eu conheci o meu marido e como eu conheci Jesus através de sofrimentos, de processos, porque Deus, ele é fiel. Ele não te dá processos para não te levar ao propósito. Ele te dá processos para te levar ao propósito. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais um dia na tua presença. Eu te agradeço por esse vídeo. Senhor, que outras pessoas possam se levantar através desse vídeo, dessas histórias, desse testemunho que eu estou contando. Que outras pessoas venham se fortalecer. Creia, creia, você nunca está sozinha. Jesus nunca largou da minha mão. Mesmo eu não o conhecendo, ele já me conhecia. Talvez a tua história possa se encaixar com a minha. Você é uma mãe solteira, você é uma pessoa só.
E você tá pensando, mas eu não tenho ninguém, eu também não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém. Ninguém mesmo. A minha mãe, ela olhava meu filho, mas ela não tinha, ela deixou de olhar, a gente mal se falava. E foi sozinha, sozinha, com Jesus, porque ele sabia, filha, eu vou te encontrar, pai, eu te agradeço por tudo e pelos processos e pelas lutas. Em nome de Jesus. Amém.